Vamos, então, fazer uma oração para a gente iniciar. Eu espero que seu dia tenha sido bênção, a sua semana. A gente está caminhando aqui um período, né, por situações novas para nós experimentarmos. Temos também, a gente estava numa expectativa de que as coisas iam mudar a partir de segunda-feira, mas não aconteceu, né? Bom, hoje nossa aula é sobre Apocalipse, vou mostrar para vocês aqui. Vamos estudar a lição 4 no livro de Apocalipse, e nós vamos comentar hoje sobre o capítulo 2, mas é uma parte só do capítulo 2, tá? É uma carta nova aí para a igreja de Pérgamo. Amém? A semana passada eu comentei com vocês sobre a igreja de Esmirna. Eu não sei se vocês perceberam que eu comentei, eu tenho uma coisa para falar sobre essa carta, e realmente eu deixei passar, depois que terminou a aula que eu me lembrei, mas eu fiquei o tempo inteiro pensando. Na carta de Esmirna, para a igreja de Esmirna, é um fato interessante que João, através da direção de Deus, né, na realidade, Jesus falando através de João, eles não dão uma bronca, eles não... Vocês perceberam isso a aula passada? Não tem um questionamento em contra, tenho contra vocês, ou não estou gostando do que vocês estão fazendo. É a primeira carta que a gente vê que não há um puxão de orelha na igreja. É uma igreja perseguida. Hoje não vai ser assim. Hoje, com a igreja de Pérgamo, o negócio vai pegar fogo aí. Tem uns acertos aí que Jesus quer fazer com a igreja. Vamos então orar? Fecha os seus olhos. A gente já está com uma turminha boa aqui, né? Olha aí. Tem pessoas que eu não conheço, às vezes, pelo nome, porque tem um Oliveira aqui. Quem é? O Mosaicon Oliveira. Será que você me conhece? Está dizendo a paz do Senhor. Carol Matos, Deus abençoe você, a Sueli, Thalita, a Elisângela Fellini, a Terezinha. Vamos caminhar, tem bastante gente. A Lúcia, minha irmã, beijo, saudade da Lúcia. E estamos participando aí juntos, né? Que bom, vamos aprender. Deixa eu ver se tem mais pessoas com a gente. Que identificou, são essas, né? É porque, às vezes, a pessoa também até não sabe mexer também. Onde eu coloco? Não tem problema. O importante é você estar participando. Olha, a Lu, a Alice, a Alessandra, lá da Itália. Que legal. Bem-vindas, meninas. E eu quero saber quem é o Mosaicon Oliveira. Não sei quem é você. Alanda, legal, Deus te abençoe. Armancida, que joia. Vamos caminhando então, né? Vamos começar a nossa aula para a gente ter um tempo bom aqui para aprendermos sobre a igreja de Pérgamo, tá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir para que o Senhor nos traga direção, orientação para este tempo que nós vamos ter aqui na presença dEle. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos numa fase difícil, mas é uma fase que logo vai passar. Estamos tendo experiências nessa fase. Eu estava comentando com as minhas filhas ontem como vai ser contar para a nossa geração a história desse período, né? Quais são ainda as surpresas que vão acontecer, e em tudo nós temos que confiar, crer que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te louvar e agradecer por essa aula que estamos iniciando agora. Obrigado pela vida, Senhor, de todas as pessoas que estão compartilhando conosco,
Queremos também te agradecer pelo teu grande amor, pela vida, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, vamos aprender hoje sobre uma carta muito importante que está escrito no livro de Apocalipse. Nós pedimos o teu direcionamento. O mais importante, Senhor, é o teu Espírito Santo falando conosco. A gente quer aprender, a gente quer tirar as dúvidas, quer conhecer mais da tua palavra, mas a gente quer também terminar esta aula com um desafio para a nossa vida, Senhor. Eu te peço, ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Cuide de cada pessoa que está assistindo, e se alguém está com o seu coração agitado, preocupado, eu coloco nas tuas mãos esta vida, Senhor, para que tu venhas abençoar. Que ela sinta o bálsamo do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua alma. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. É no Senhor que a gente se alegra, é no Senhor que a gente tem vitória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos, então, para a nossa aula. Eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência comigo hoje. Faz uns 15 minutos que me deu uma crise de tosse, mas aquela de ficar raspando a garganta. Eu acho que eu vou precisar tomar bastante água hoje durante a aula. Mas vamos lá, né? Vamos, então, para a igreja de Pérgamo. Pérgamo lembra alguma coisa? Essa palavra Pérgamo lembra alguma coisa para vocês? Tem uma curiosidade aí para a gente aprender, tá? Vamos, então, estudar capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Vamos fazer uma leitura inteira para a gente ter um conhecimento no geral, né, dessa carta. E depois, como eu disse para vocês, a gente vai aprendendo versículo por versículo. Eu acho que tem sido uma forma melhor, né, da gente entender o capítulo. Tudo bem? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o 17. Eu estou lendo na versão ARA. Quero fazer uma propaganda para vocês dessa Bíblia. A Bíblia da Família. Há muito tempo eu queria essa Bíblia e ela estava em falta e agora voltou na Sociedade Bíblica, eu comprei. Ela deve custar, acho que, 80 ou 90 reais. E ela tem textos complementares, é a Bíblia normal, mas tem estudos bíblicos do Jaime Kemp, da Judith Kemp. É um casal de americanos que se instalaram no Brasil e trabalharam muito com casais, com jovens, muito bacana, sabe? O tempo que a gente conviveu um pouquinho com eles, um casal muito bacana, muito para frente, muito legal. E eles, então, colocaram partes complementares, como aqui, por exemplo, aqui tem um texto, né, que tem a ver com o livro que é o livro de Pedro, e aí tem um comentário deles sobre isso. É interessante. Se vocês se interessarem, só pedir para mim, tá? Bom, vamos para a nossa aula. Euseli, você já está passando um pouco do tempo, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Chegou mais alguém? A Tati, Yara, boa tarde. Terezinha, muito bem. Deus abençoe. Vamos lá. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos
e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Que carta linda. E aí vocês perceberam um puxão de orelha. Deu para perceber aí, né? Tenho, porém, contra ti. É uma coisinha aí que a gente precisa acertar, meus irmãos. É sério. Eu me lembro, antigamente, quando a gente tinha uma outra versão de como deveria ser o culto da ceia. O culto da ceia era o dia de o pastor descer a lenha, chamar a atenção. Olha, vocês estão assim, né? E é como se elogia, depois vem a chamadinha de atenção. Mas é um ensino grande e profundo para nós aqui, que vamos aprender. Vamos, então, para os nossos slides, para a gente começar e ver algo importante que vamos aprender. A começo a gente tem aqui a igreja Vamos lá, calma aí que eu estou achando. Logo de cara, a gente tem essa igreja uma igreja tolerante com o mundo. A palavra tolerar, o verbo tolerar, ele tem um significado importantíssimo para nossa vida. Veja aqui. A gente conhece essa palavra tolerar no bom sentido, né? A gente fala para os filhos, tenha paciência, Taline, tenha paciência com a Thalita, ela é assim mesmo, para você ficar de bem, às vezes tem que suportar. É a sogra com a nora, às vezes, né? Olha, tenha paciência com ela, devagar vocês vão se encaixando, sabe? A gente conhece essa palavra tolerância, né? Mas aqui, Deus está condenando a tolerância, porque eles estão tolerando algo errado, algo que não é bíblico, que a palavra não concorda. Então, essa igreja Pérgamo, ela estava tendo um problema sério, que é a tolerância com o mundo. E o versículo-chave que deixa aqui para nós é, portanto, arrepende-te, e se não, quer dizer, se você não se arrepender, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja bem que o versículo diz assim, arrepende de você, senão eu venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei. Vocês perceberam? Nós vamos aprender por que esse versículo traz isso. Contra eles pelejarei. Quem são eles? Não é? E a peleja será com a espada da minha boca. É bem sério isso que nós vamos aprender. Vamos para o próximo texto, então. Vamos conhecer um pouco, né, da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo possuía uma das maiores bibliotecas da antiguidade, sendo o lugar onde o pergaminho, o couro animal tratado, foi usado pela primeira vez como material de escrita. Entretanto, tornou-se um centro de adoração pagã, onde eram celebradas adorações aos deuses Zeus, Artemis, Dionísio e Asclépio. Vamos aprender um pouquinho sobre esses dois pontos aqui. Lembra que eu falei para vocês, Pérgamo lembra alguma coisa? E eu achei muito interessante. Essa cidade, ela é muito envolvida com essa questão do conhecimento e tinha uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas da antiguidade.
E foi nessa cidade, pela primeira vez, que eles começaram a usar o pergaminho, que é um couro de animal tratado para escrita. Então, Pérgamo tem ligação com pergaminho, tá? E eu não sabia, fui aprender com essa revista, com essa lição aqui que a gente está vendo. O Pérgamo foi um dos primeiros papéis, né? Papéis, jeitos para se escrever, né? Se escreveram na pedra, como Moisés escreveu, e as coisas foram atualizando, e o pergaminho foi um dos materiais usados para escritas. E aconteceu isso lá, então, na cidade de Pérgamo. Mas tem um problema aqui nessa cidade estranha, olha lá, ela se tornou um centro de adoração pagã, onde eram celebradas adorações aos deuses Zeus, Artemis, Dionísio e Aclepe. É muito sério essa questão nessa igreja, nessa cidade de Pérgamo. Nós falamos nas outras, a gente falou sobre adoração, né? O imperador, adoração a deuses, mas aqui era terrível, era o centro, era coisa horrível mesmo. Por quê? O deus Zeus, ele se considerava, e as pessoas acreditavam e criam nele como o Salvador. Isso te lembra alguma coisa? Quem é o nosso Salvador? Para eles tinham esse Deus como o Salvador. Nessa cidade também existia um Deus que era simbolizado por uma cobra, e eu vou até dizer para vocês aqui o nome, qual era? Era uma serpente, Asclépio. Era a imagem desse Deus era uma serpente, e tinha também como algo importante ali, que esse Deus era o Deus da cura. Olha que contraste com o evangelho, com a igreja naquele lugar, sendo que eles tinham um outro Deus como Salvador, e um Deus que o símbolo era a cobra, simbolizando como aquele que cura. Então, a igreja se posiciona numa cidade muito pagã, e nós vamos ver uma observação importante sobre isso, e a igreja chega para dizer o evangelho. Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que cura, Jesus, ele salva, ele cura as enfermidades, cura a alma, leva o homem para o céu, ele tem um caminho para o homem seguir, ele é o caminho, a verdade e a vida. Num lugar onde as pessoas conhecem um Salvador, Zeus, e um Deus que cura, que é esse Deus aí em forma de serpente. Então, ali era o centro, era das igrejas que nós estudamos com relação à adoração. Aqui, a cidade de Pérgamo era a pior, até agora que a gente já viu. Sem contar que o imperador também, ele dava as mesmas ordens, ele também era um deus, então todo mundo também tinha que adorá-lo. Quando que a igreja crê e a palavra ensina que adorará somente a Deus. Então, se tornava um problema grave, sério. Vamos para o próximo, onde ficava Pérgamo? Olha aí. Lembra das igrejas que nós já vimos? Nós já vimos Tiatira, Éfeso, Esmirna, né? Estudamos sobre essas duas igrejas. Agora a gente está vendo a igreja de Pérgamo. Olha como ela fica bem pertinho aqui, né? De Éfeso e de Esmirna. Ali também é uma igreja organizada. E aqui diz que Pérgamo estava situado na província romana da Ásia, onde atualmente é a Turquia, essa parte toda amarela que a gente vê aí. Era cidade comercial e politicamente muito importante. Percebe que aí a gente não tem a questão do porto, né? Era uma questão muito clara sobre essa questão de comércio. O comércio era muito forte nessa cidade. Vamos para o nosso próximo slide para a gente aprender? Bom, para a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes.
Vamos estudar isso na palavra? Vamos lá, é o primeiro versículo que nós lemos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Anjo, a gente já disse que se refere ao líder da igreja, e existem outras colocações também que se faz, mas nós estamos usando essa colocação. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui o Senhor Jesus, ele se apresenta para esta igreja de uma forma bem séria. Quem está escrevendo aqui, Jesus diz, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse título se refere ao que João viu lá no começo de Apocalipse, a gente já leu ele. E antecipa também o julgamento sobre os hereges daquela igreja. Logo a gente vai ver aí Jesus tratando de usar, né, o poder que ele tem para consertar como espada, o que ele entra para lutar, o que ele entra para pelejar com a espada afiada de 2 gumes. Ele está evidenciando que o julgamento de Deus se dá por força da sua palavra revelada. Vamos parar um pouquinho aí e pensar. O Senhor Jesus, ele é amor, ele é um Deus maravilhoso, e ele requer de cada um de nós obediência, amor, correção, disciplina, e todas as vezes que o homem se desvia, ele com amor, por amor, ele traz o homem para perto de si de novo, dá oportunidades aos homens de formas variadas. Ele fala, ele avisa, ele orienta, ele mostra, ele usa pessoas para falar, para orientar, mas se o homem não se voltar, não se consertar, não se corrigir, ele entra então com o próximo passo, a correção. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente não vai chegando dando pancada neles porque eles erraram. Nós ensinamos para eles primeiro. Olha, você não faça assim, assim, assim. Se você fizer, você vai ter tal coisa. É o castigo, pôr para pensar e aí por diante. Jesus, ele trata assim. Mas o método que o Senhor Jesus usa para o tratamento é a palavra. E é na palavra que ele traz a correção. Então, ele chega na igreja de Esmirna, ele já se apresenta. Olha, eu sou aquele que tenho a espada afiada de 2 gumes. Quer dizer, ó, presta atenção aí, hein? Eu cheguei. Aquele que traz a correção, que ama, mas que traz a correção. Por quê? Nós vamos ver mais para frente. Por que Jesus chega assim e já dá uma, né, uma falada boa? Quem sou eu, tá? Então, vamos para o próximo slide. O versículo 13, então, vamos lendo ele, diz assim, Jesus se apresenta primeiro no 12, e ele diz para a igreja de Pérgamo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Na aula anterior, a gente falou de Antipas, a gente falou sobre alguns mártires, Estevão, Antipas, né? E Antipas morreu exatamente aqui na cidade de Pérgamo, tá? E vamos olhar aqui 2 pontos desse versículo. Ele fala, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, esse negócio é muito sério, né? O trono de Satanás. Vocês estão onde está o trono de Satanás. A gente podia falar assim, não, Satanás está lá, deixa para lá, fica lá, né? Não, a igreja vai e é implantada em um dos lugares mais sérios, mais tenebrosos, mais terríveis que podia existir, e é implantada a igreja, e a igreja, ela, próximo passo ali, ela já é elogiada, mas ela está onde? Olha, Jesus olha e fala, eu sei, vocês estão onde está o trono de Satanás.
num lugar terrível, tenebroso. Isso nos dá uma lição, ensina para a gente que a igreja de Cristo, ela precisa ir onde é necessário. A igreja do Senhor, ela precisa fixar suas colunas, suas tendas, onde precisa. É ali, se Satanás está reinando ali, se Satanás está mandando ali, o evangelho precisa chegar ali, as pessoas precisam ter conhecimento da salvação, porque ali existe necessitados que não conhecem a verdade, e elas precisam conhecer. Então, Jesus fala, eu sei onde vocês estão, eu entendo bem a situação aí dessa cidade, a localização. Por que o trono de Satanás? Por que ele trata isso? Porque de todas as igrejas que a gente viu, essa cidade era a pior cidade que existia, por causa dessa questão eles já terem um Deus que eles consideram salvador e um Deus que considera que é aquele que cura. Então imagine, chega alguém, né, evangeliza e diz, não é Zeus que vocês vão servir a Deus. Ele é aquele que salva, ele é aquele que cura por meio de Jesus Cristo. Era uma situação bem difícil, eles estavam ali bem no trono mesmo de Satanás. E aí o próximo passo, Jesus então elogia a igreja. Olha aí como ele elogia. E conservas o meu nome. É um ponto, conserva o nome do Senhor. O outro, não negaste a minha fé. Mesmo que, né, olha, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde habita Satanás. A igreja assistiu à morte de Antipas. Quem era Antipas? Antipas, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês na revista, porque se fala muito pouco, se sabe muito pouco de Antipas. Antipas, tudo que a Bíblia relata de Antipas é exatamente nesse versículo que a gente leu. A gente não encontra Antipas sendo falado em mais nenhum lugar, tá? Mas existe uma literatura histórica que não é inspirada, né? Não é inspirada na palavra, mas essa literatura menciona cerca de um homem chamado Antipas, bispo de Pérgamo, o qual nos tempos do imperador Domiciano teria sido fechado dentro de um boi de bronze e aquecido ao rubro. Seu corpo teria sido literalmente cozido. E diz que Antipas teria terminado seus últimos momentos em louvor e em oração. Então, tudo dá a entender que esse Antipas, em que Jesus fala aí, aquele mártir que nós comentamos na última aula, que morreu, que deu a sua vida em Pérgamo, porque ele não parou, ele não desistiu, ele continuou sendo fiel ao Senhor, num lugar onde não se queria, não dava abertura para o evangelho, para adorar o único Deus, ele foi morto. Aí conta a história que esse homem foi morto nessa situação. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze. Esse boi foi aquecido ao rubro, quer dizer o quê? Imagine o metal, quando ele é aquecido, superaquecido, ele chega a ficar vermelho. Esse homem foi colocado lá dentro, foi aquecido esse boi, e ele foi literalmente cozido. Não é o fogo que queima, mas é o calor que esquenta, que cozinha. Isso tem diferença. Você pegar uma carne e colocar na churrasqueira, ela fica em um estado. Você coloca a mesma carne no forno, ela fica em outro, porque aquele aquecimento ali vai cozinhando. E diz que Antipas, até a hora que ele conseguiu, ele cantou, ele louvou o Senhor. E aí a gente fica pensando, poxa, mas por que Antipas não conta a história dele na Bíblia? Né? Por que ninguém mais fala? Só tem essa literatura aí que fala sobre ele. Por que? Estranho isso. Não se preocupe com isso, não. Muitas vezes as pessoas, elas não são lembradas daquilo que elas fizeram, do bem que elas fizeram. As suas histórias não são escritas, não são preservadas, não são contadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus se lembrou dele.
Jesus se lembrou, porque ele fala aqui, olha a igreja, vocês permaneceram fiel, assim como aconteceu com Antipas, a minha fiel testemunha. Ele foi fiel a mim até o fim da vida dele. Ele deu a vida dele, né? Ele morreu. E para não negar, ele não negou. Ele foi morto entre vós. Vocês assistiram, vocês viram isso. E onde? Lá onde Satanás habita. Lá nesse lugar, nessa cidade terrível, tremenda. E ele morreu dessa forma. Então, nós, não é um texto da Bíblia, vocês viram aí, é uma literatura, e a gente crê que talvez seja esse, porque até mesmo Antipas, né, é um nome bem difícil, né, de ter outro igual. E a história, a história, ela tem, assim, uma certa, né, uma certa afinidade aí. Eu acredito que essa testemunha fiel do Senhor, ela deixou uma lição muito grande para essa igreja de Pérgamo. Mesmo assim, a igreja, nesse período de perseguição, como diz, olha o terceiro ponto, estiver pronta à perseguição e ao martírio por fidelidade ao Senhor. Essa igreja, ela recebe 3 motivos de elogio. Conservou o nome do Senhor, não negou a fé e esteve pronta para a perseguição e até mesmo para o martírio. Esse conservar o nome do Senhor é viver realmente uma vida digna na presença do Senhor. É dizer, eu sou um cristão, é usar sua autenticidade cristã. Eu sou um cristão, independente de qualquer situação, continuo levando o nome de Cristo. Talvez muitos daquela igreja foram convidadas para ir no templo de Zeus, nos outros, adorar os outros deuses, mas eles conservaram o nome do Senhor, né? Mantiveram a fidelidade ao Senhor. Bom, como é bom a gente ter esse elogio dessa igreja. Vamos nos colocar hoje como se Jesus olhasse aqui para nós, a nossa igreja, e qual seria o elogio que o Senhor daria a mim, a você, e como nós, participando de um corpo, participando de uma organização religiosa, ou participando aqui, sendo a Igreja de Cristo na cidade de Campinas, e você onde está aí, qual era a nota, qual elogio que o Senhor Jesus daria para nós como Igreja de Cristo Jesus? É bom a gente pensar nisso, né? E se vir a perseguição, qual é o nosso nível de fidelidade? Até onde nós vamos resistir? A gente vê um boi de bronze sendo aquecido, e o próximo passo, a próxima pessoa, seria eu ou você, a dizer, eu não nego o nome de Jesus, e entrar para esta arte feita de bronze e morrer. É muito sério isso. Que a gente possa pensar, né, na nossa fidelidade aí com o Senhor. Vamos para o próximo versículo. O versículo 14, nós vamos aprender agora um ponto que entra aí bem sério, né? Agora ele chega no tenho contra ti. Vamos ver? No versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Eu já vou ler o 15 também, porque ele continua dizendo sobre isso. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vamos aprender um pouquinho sobre quem são esses dois? Jesus, então, ele chega agora nessa carta, depois de um elogio que ele dá para uma igreja que permaneceu fiel em meio à perseguição,
essa igreja que está num local muito perigoso, um lugar chamado o altar de Satanás, o trono de Satanás, e Jesus, ele fala para eles, olha, a única coisa que eu preciso é ter uma conversinha com vocês. Vocês aí, entre vocês, não são todos, não é? Porque ele diz assim, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e os que sustentam também a doutrina dos nicolaítas. Vamos aprender um pouquinho sobre essa doutrina de Balaão? Aqui diz assim, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Deixa eu explicar bem rapidinho para vocês sobre isso. Balaão foi chamado por Balaque para ir até o encontro dele e para declarar maldição sobre a cidade de Israel. Porque ele olhou para a cidade de Israel, que estava próspera e muito próxima dele, e ele disse, esse povo é grande, esse povo é abençoado, esse povo vai guerrear contra nós e nós vamos perder. Então ele foi lá, mandou homens buscar Balaão e disse para Balaão, eu quero que você amaldiçoe a nação, porque você como homem de Deus, você vai chegar e vai amaldiçoar e eles vão perder as forças. Balaão disse assim, olha, se o Senhor disser que é para eu ir, eu vou. Se o Senhor disser que é para eu não ir, eu não vou. E por 2 vezes, 3 vezes, a resposta foi não, para não amaldiçoar. Mas Balaque insistia para que ele fosse até lá. Então, ele foi até lá e disse para Balaque, eu só vou falar aquilo que Deus me mandar para falar. E então, Balaão abençoou, em vez de amaldiçoar a cidade, ele amaldiçoou a cidade. Aí Balaque ficou muito bravo, falou, poxa, eu chamo você aqui para você fazer uma coisa, você faz totalmente contrário, né? Ficou bravo, eles se despediram, mas aí Balaão fez uma coisa errada. Balaão falou, olha, convence as mulheres delas, vamos ao nosso termo hoje, cantarem os israelitas, assediarem eles, chamarem eles para se juntar com elas nas festas, para ter um tempo de prostituição, e nesse tempo aí, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão pecar, porque vêm para as festas, e nessas festas iriam comer coisas consagradas aos ídolos. Vêm para a festa e se prostituem. Prostituição não é agradável aos olhos do Senhor, não é permitido. E eles fazendo isso, eles estariam adorando também, se curvando aos ídolos daquela nação. Se Israel faz isso, Israel perde a bênção de Deus, não é? O que acontece quando um povo desobedece ao Senhor? Deus retira a sua bênção. E com isso, Deus retirando a bênção de Israel, o povo de Balaque podia atacar Israel e Israel ia perder, porque Deus não estava com eles por causa da desobediência. Deu para entender? Então, as mulheres se organizavam, elas traziam os homens para as festas pagãs, eles comiam ali coisas sacrificadas aos ídolos, e onde a chance de Israel perder a batalha era certa, sabe? O povo ia ganhar, o povo lá de Balaque ia ganhar mesmo. Sobre os nicolaítas, a gente falou na aula passada, é quase a mesma coisa. Os nicolaítas, eles pregavam assim, Deus só quer o coração. Deus só quer o coração, é só o coração, só o coração. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o corpo. Vocês podem beber muito, vocês podem fazer o que vocês quiserem, se prostituir, vocês podem fazer à vontade, porque Deus quer só o coração. Ele não está preocupado com o seu físico. E aí, tinha um grupo também, ali no meio, infiltrado ali na igreja, que estava vivendo isso. Esta carta não foi escrita para a cidade, gente. Essa carta foi escrita para a igreja, para o anjo da igreja e para a igreja. Dentro da igreja estava existindo isso. Pessoas que estavam
vivendo uma vida que não agradava a Deus, e eles estavam deixando de ser abençoados, muito pelo contrário, eles estavam sendo amaldiçoados no meio ali da igreja do Senhor. Pessoas que estavam se contaminando, o físico, o corpo se contaminando, pecando contra Deus, porque eles estavam concordando com essa doutrina dos nicolaítas. Deixa eu ver se tem um slide para frente que fala sobre isso. Não tem. Vamos voltar naquele que a gente estava mesmo. Porque é exatamente isso que eu quis comentar. Tem um texto aí, eu vou abrir de novo a tela, se vocês quiserem anotar, esse texto de Números 25, de 1 a 4, e Números 31, 16, é que conta essa passagem aí, tá, de Balaão. Lembra quando a gente conhece a história de Balaão? Deixa eu voltar, porque se de repente alguém ainda quer anotar. A gente conhece a história de Balaão, que a jumenta falou com ele, que a jumenta falou, ele bateu na jumenta, foi exatamente aí nesse caminho, ele indo lá para atender o convite de Balaque, tá? Você vai encontrar a história da jumenta um pouquinho antes do capítulo 25, acho que a partir do 22 para frente você conhece toda essa história aí de Balaão com Balaque. Tudo bem até aí, então? Então, Jesus estava dizendo, eu tenho contra vocês, né? Tenho contra esta igreja, que existe aí pessoas praticando isso. Eu não sei se eu ia falar isso mais para frente, mas eu prefiro falar agora que eu estou me lembrando. Olha que situação séria a igreja vivendo assim. Será que o pastor da igreja sabia que estava acontecendo isso? Será que o pastor estava envolvido nessa situação? Quem era o grupo dessas pessoas? Quando nós éramos jovens, adolescentes, a gente sabia, às vezes, de algum probleminha, alguma coisinha errada que um ou outro fazia, e as pessoas falavam assim, não conta não vai contar, não conta, o pastor não pode ficar sabendo disso. E aí, entre amigos, parece que se escondia. E os adultos, eles eram mais sérios, eles levavam as coisas muito mais a sério. A gente é assim, né? O jovem leva as coisas a sério, mas às vezes dá um jeitinho, né? Mas os adultos. E eu lembro que o meu pai viu um irmão praticando uma coisa errada. Para aquele tempo lá, era errado. Talvez se meu pai fosse muito amigo desse irmão, não sei, acho que meu pai ia ficar pensando muito, mas meu pai foi e contou para o presbítero da igreja, que ele viu o irmão fazendo aquele errado. Aquele irmão foi corrigido, foi orientado, mas eu fico pensando que muitas vezes, entre nós jovens, nós não vamos contar as coisas para o pastor, né? A gente não tinha coragem de contar, às vezes, algumas coisas que a gente via. E até mesmo a gente, infelizmente, né, a gente também praticava lá, às vezes, os nossos errinhos, né, eram coisas que, às vezes, nem eram considerados erros, mas naquele período, a igreja tinha por hábito não praticar determinadas coisas, né, não sei, por exemplo, ir ao circo, teve uma época que não devia ir ao circo, hoje, talvez as pessoas vão ao circo, não sei, e ao cinema, mesmo para assistir um filme normal, nossa, teve uma época que a igreja que eu, né, frequentava na época, não aceitava. Então, essas coisinhas, às vezes, deixava passar entre os jovens, né, não vamos contar não, ninguém vai contar, tá? Tudo bem. E, então, hoje, às vezes, dentro da igreja, hoje isso já não chega aos meus ouvidos, porque eu sou a esposa do pastor, né, quem vai vir contar as coisas para mim, não é? Então, às vezes, dentro da igreja, acontece que existe pessoas praticando erros e o pastor, às vezes, não sabe. Aí fala, nossa, sabe aquela igreja ali, ó? Aquela igreja, o povo faz isso, isso e aquilo. Sabe aquela pessoa ali? Aquela pessoa está fazendo isso, isso e aquilo. Mas ela não foi corrigida ainda, porque às vezes nem o seu líder, que devia ensinar, orientar,
explicar com amor e trazer a correção dentro da palavra, o que precisa ser feito. O que ia acontecer? A pessoa ia ser corrigida. Infelizmente, hoje, na igreja do Senhor, que não deveria acontecer isso, às vezes nós encontramos até ministros, pessoas que não deveriam estar errando, mas praticando erro. E aí a gente fica pensando, isso aconteceu em Pérgamo, né? Na igreja de Pérgamo, o povo tinha um grupo ali, servindo outros deuses. Tinha outro povo ali, tinha um grupo ali que estava se prostituindo. Tinha dentro da igreja pessoas que estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre coisas sacrificadas aos ídolos, as pessoas nem acreditam. Quando você fala, você não deve ir numa festa junina, porque a festa junina é a coisa de origem pagã. Foi para essa festa, a origem dela é para João, para os santos, São João, São Pedro. E ali, o que tem ali, não é que ninguém fica rezando, fazendo oferendas ali, mas a origem é essa. Halloween, a mesma coisa. Qual é a origem dessa festa, né? Então, a gente conhece como festa pagã. O carnaval, a mesma coisa. O crente, cristão, achando que pode ir lá, porque lá é só alegria. Não, a gente só vai, é só dançar um pouquinho. Olha o corpo, olha o corpo. É um momento de alegria só, né? É o seu coração, Deus quer o seu coração. Ah, não, você vai ali, é só um pouquinho, não tem problema, né? Só curtir um pouquinho ali com os amigos. Percebe? Balaão e os nicolaítas aí no meio? Dá para a gente entender? Dá para a gente perceber isso daí? Amigos convidando, não é? Com Israel foi as mulheres que foram chamar os homens para a prostituição. E no nosso dia a dia, qual tem sido hoje as propostas que tem? Eu quero colocar aqui para você uma situação. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele não é bobo, ele é muito esperto. Ele tenta e ele usa todas as formas possíveis para enganar. Enganar o que é? É não ter consciência daquilo que está fazendo, que tá errado. Não, eu acho que isso não tem problema nenhum. E o inimigo, ele prepara os laços de uma forma que o cristão, às vezes, olha e fala, não tem nada de mais nisso, isso não tem problema. Imagine, pastor, reverendo Daniel, pastor fulano, eles estão falando demais, isso não tem nada a ver, né? E aí fica voltado para as coisas do mundo, colocando o pé lá fora. É assim, domingo estou na igreja, ou aquele dia que tem um culto na igreja durante a semana, eu estou lá louvando ao Senhor, mas fora disso, tem coisas que é atraente. E Satanás vem e oferece, não é ele que chega, sabe? Daquele jeito que, tudo bem, eu sou o Satanás, vim aqui convidar você. Na hora que ele falar, eu sou Satanás, você já sai correndo, não é? Porque eu creio que a gente não gosta de estar perto dele de jeito nenhum, ele é o inimigo das nossas almas, mas ele usa coisas que são agradáveis para nós, que não nos causam medo, que nos traz até mesmo um tipo de um certo conforto, alguma coisa do tipo, sabe? É um tempo de alegria, entre aspas, né? E ele vai desse jeito. Então, a igreja do Senhor hoje, ela precisa estar muito atenta. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos. Pode ser que no nosso meio existe grupos de pessoas participando de coisas erradas, e o pastor não sabe para ensinar, para orientar, para corrigir. Pode ser que no meio nosso existem pessoas ainda achando que o corpo não é o templo do Espírito Santo, não. Que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia é muito clara em dizer espírito, alma e corpo. É completo. E pode ser que no meio do grupo, do povo de Deus, existe isso. E às vezes até não só um grupinho participando junto.
É só a gente não contar. É só a gente não falar. Porque se falar, eles já vão achar que é isso, isso, isso. Gente, olha o que está acontecendo com a igreja de Pérgamo. Deus chega, Jesus chega e fala através dessa visão que ele pediu para João escrever. Olha, eu tenho contra vocês. Olha uma palavra que ele usa aqui, tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Alguém, por acaso, gostaria de ouvir isso vindo da parte de Deus? Euseli, eu tenho contra você tal coisa que você está fazendo. E aí por diante, né? Olha, vamos lá, ó. Beth, Yara, Terezinha, Luz, já pensou? Alessandra, Alice, Carol, vir sobre você essa conversa assim, ó. Eu tenho contra você, mas não é Euseli, não é pastor, não, é Deus falando contra você, porque você está praticando isso, porque você está fazendo isso, não é? Então, é muito sério, tá? Isso era aquilo que Deus estava tentando corrigir e consertar na igreja. Vamos ver o que Deus continua falando aí. O versículo 16, ele vai falar sobre uma condição que Deus dá. Como eu disse no começo, Jesus ele é maravilhoso. Ele ensina, ele orienta, ele corrige, e a forma de correção dele é pela palavra. Então, vamos ver? Olha aqui o versículo 16. Vamos lá. 16 diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É muito claro. Primeiro, arrependimento. Eu venho, arrepende. Para com isso. Conserta a igreja. Lembra que a carta é dirigida ao pastor e à igreja. Então, ao mesmo tempo, Jesus aqui está deixando claro e trazendo a responsabilidade do anjo da igreja essa correção. Arrepende-te. Para com isso. Arrepender não é aquele estado que a gente sente quando a gente percebe que faz uma coisa errada e a gente fica assim, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. Nossa, se eu tivesse sido um pouquinho mais forte, eu tinha vencido. Poxa, isso é remorso. E tem muito crente só tendo remorso. Porque passa, esquece, e aí ele volta a fazer de novo. É assim quando a mãe batia na gente, dava umas chineladas, deixava a gente de castigo. Minha mãe não era muito para deixar a gente de castigo, não. Ela falava, daqui a pouco ela já ia chinelo, né? E a gente, enquanto a gente estava apanhando, a gente tinha remorso. Por que eu fui fazer isso? Porque agora eu estou apanhando. Mas a hora que acabou, que passou, principalmente o chinelo, que ele dói na hora e já logo passa, a gente ia fazer errado de novo. Sabe por quê? Porque a gente não tinha arrependido. Arrepender é um sentimento de tristeza pelo que a gente cometeu, e junto com o sentimento de tristeza vem a vergonha e o desejo de nunca mais fazer. Arrepender é mudar, é converter. A gente já falou algumas vezes sobre isso. É você estar indo por um caminho e falar assim não, faz um retorno e volta. E essa volta, se a gente volta, a gente nunca mais vai passar por ali. Porque a gente vai estar indo sempre no sentido contrário. Então, arrepender-se é isso, é dar a volta e ir para o outro lado, tá? Não praticar mais o erro. Então, qual é a condição que Jesus dava aqui para a igreja de Pérgamo? Uma igreja bonita, fiel, mas entre eles ali, alguns estavam vivendo uma vida de pecado. Arrepende-te. E se você não se arrepender, olha, e se não, venho a ti sem demora. Venho a ti sem demora. Venho à igreja. Vou aqui agora, Deus diz assim, vou aqui olhar agora para a igreja de Pérgamo. E aí, o que ele diz no versículo? E contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Percebeu que aqui Jesus fala contra eles? É contra quem está fazendo. Eu venho, vou tratar da igreja de Pérgamo agora, Jesus diz assim, vou tratar agora com vocês. E esse tratamento, eu vou usar a espada, eu vou usar a minha boca, a palavra, para eu trazer correção. Eu vou lutar contra vocês. Lembra que ele fala da espada no começo? Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, espada para quem luta. E Jesus vem, então, com correção, pelejar contra esse grupo de pessoas. E essa correção vai se dar pela palavra. Olha que maravilhoso. Através da palavra, Jesus, ele chega para trazer um tratamento para aquele que precisa. Quando nós, vamos voltar para o nosso dia a dia, quando nós orientamos os nossos filhos, nós usamos a palavra, não é? A palavra mesmo, a voz. Dizemos para eles, eu não quero que você faça assim, por causa disso, disso, daquilo. E quando nós usamos essa palavra, nós damos condição aos nossos filhos deles mudarem, deles se arrependerem. Se eles não se arrependem, nós usamos a palavra para trazer correção. Como você não fez isso que eu tinha pedido para você fazer, e você não fez, ou você fez dessa forma, e dessa forma foi errado, eu vou te aplicar tal correção. E é onde nós aplicamos a correção. Jesus, ele tem a palavra. Se nós lermos a palavra, nós vamos conhecer o caminho que a gente deve seguir. As cartas aqui apostólicas, as cartas que João escreveu, são ensinamentos para nós, e a Bíblia toda tem ensinamento para a nossa vida, e essa palavra, é sobre esta palavra que vem a correção do Senhor sobre nós. É pela palavra mesmo. Você já se viu quando você lê a palavra? Não, meu Deus! Olha uma correção de Deus para a minha vida. O pregador parece que ele está sabendo o que aconteceu com você aquela semana. Quem contou para o pastor? Que aí vem aquela palavra direta do Senhor para você. Não é só a palavra de, filho, eu estou contigo, vou te dar vitória. Meu filho. Não, é de correção. Para com esse pecado, para com o que você está fazendo, porque a palavra diz isso, isso, isso. E vem com correção. E Deus, então, Jesus vem e chega para essa igreja e fala, olha, se vocês não pararem, eu vou trazer correção sobre a vida de vocês. Tudo bem, então? Vamos para a próxima, por causa do nosso tempo. Então, aí termina o versículo 17, que é sempre uma promessa linda, maravilhosa para nós, né? Olha o que diz, o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Olha que coisa fantástica, linda, o que vem para nós aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Esse texto nós conhecemos porque temos trabalhado todos os dias com ele. Aí vem a promessa, o presente para aquele que vencer. Aquele que vencer, eu vou dar do maná escondido. Jesus, ele trata em João, ele fala com os discípulos sobre isso, sobre o maná do céu. Eu só não vou ler com você, porque eu estou um pouco preocupado com o nosso tempinho aqui, que já encerrou, né? E a gente precisa terminar. Mas eu vou passar para vocês a referência aqui para vocês verem. Só um minutinho. Em João, capítulo 6, versículo 48 a 58, Jesus fala que ele é o pão da vida. E a gente fala em maná, a gente lembra lá dos israelitas, que Jesus enviava o alimento, né? Que Deus enviava o alimento todos os dias para que eles tivessem condição de se alimentar. O maná era um alimento especial, porque ele vinha do céu, né? Não era comprado no mercado. Ele também era algo saudável e era fresco, né? As pessoas pegavam ali e faziam os seus alimentos. Tinha um sabor bom, muito gostoso, era uma refeição e também indicava comunhão. Quando ele fala assim, quem for fiel,
eu vou dar do maná escondido, eu vou dar o melhor para vocês, né? Aquele que for fiel vai receber o melhor, o mais saudável, aquilo que é maravilhoso. E mais ainda, é uma comunhão perfeita com Cristo, né? Hoje nós temos comunhão com o Senhor Jesus através do Espírito Santo, mas nós não temos ele aqui assim, né? Para a gente apalpar. Mas um dia nós estaremos com o Senhor Jesus, né? Seremos como ele. Então teremos essa participação. Também, ai que lindo isso daqui, vai dar uma pedrinha branca. A pedrinha branca era um sinal que os vencedores também recebiam lá quando tinha as competições, né? Os vencedores das Olimpíadas na Grécia, eles eram honrados com objetos de valor, que é aquela coroa de louros. Lembra que a gente comentou que Jesus fala na carta anterior, a coroa da vida? E aqui, então, ele fala, eu vou dar uma pedrinha branca. Eles recebiam uma tabuleta de mármore branco com o nome do ganhador. E isso para eles era comum. Então, Jesus, ele sempre fala com a gente de formas que a gente conhece, coisas que são conhecidas da gente. O que eles conheciam lá? Para aquele que vencia na Olimpíada, ele ganhava ele ganhava uma pedra, né, uma parte de mármore branco, uma pedra muito especial, e escrito o nome. Então, Jesus diz para essa igreja, aquele que vencer, eu vou dar do maná escondido, vou também dar uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca vai ter um nome escrito. É um novo nome. Ai, que coisa linda. Deus muda nome de pessoas para mudar as histórias, para ter uma nova história na vida da pessoa. Lembra de Abrão? Que Deus, então, muda o nome dele para Abraão. Lembram de Sarai, não é? Lembram também de outros nomes maravilhosos aqui, né? Jacó, né? Deus mudou o nome de Jacó. Tem um outro exemplo aqui também de Pedro, né? E que lindo! Deus interrompe a vida e ele redireciona para os seus eternos propósitos. Que nome será que nós vamos receber? É um nome que nós não sabemos agora, né? Ele diz que, olha como termina aqui dizendo, uma pedrinha branca escrito novo nome, é um nome novo, o qual ninguém conhece, só aquele que vai receber. Então, acho que vai ser bem legal, né? Receber uma pedrinha com um novo nome. Deus tem propósitos na vida da gente. E através dos propósitos dele, ele muda as circunstâncias, situações. O Daniel, quando a mãe estava grávida dele, a minha sogra, naquele período ainda eram as parteiras, né, que iam nas casas e ajudavam as mulheres ali na hora de dar à luz. E não se sabia sexo também, porque imagine, né, os exames que tem hoje com facilidade para saber não existia. Mas então os pais, eles preparavam um nome para um menino e para uma menina. E só quando nascia que sabia. E a parteira estava ali para ajudar a minha sogra, e ela teve um pouco de complicação, foi um pouco difícil, mas quando o Daniel nasceu, a parteira perguntou para ela, você já tem nome? É um menino, você já tem nome para ele? E ela disse, então, a gente quer pôr Israel. E a parteira era cristã, ela disse, olha, Deus me disse, e eu estou dizendo para você, que você deve colocar o nome dele de Daniel. E minha sogra entendeu que era, né, uma orientação de Deus para que mudasse o nome, então prontamente ela atendeu, né, colocou o nome de Daniel. E aí ontem eu estava comentando com o Daniel sobre isso, né, porque eu lembrei dessa história aí do novo nome e tal. O significado do nome de Daniel é Deus é meu juiz. E o Daniel tem vivido isso. Ele tem vivido
a justiça de Deus, Deus sendo juiz, né, na vida dele. Diante de todos os levantes, diante de todas as situações, ele nunca questiona nada, ele espera. Deus é Deus que vai resolver, é Deus que me justifica. E eu lembro que uma época aconteceu uma situação lá, e o pessoal falou, eu tenho uma prova aqui, que você pode, nossa, você vai até ganhar dinheiro nas costas desse pessoal, porque olha aqui a prova, eu tenho a prova do que falaram de você, e é mentira, olha aqui. Daniel falou, não quero saber nada disso, eu nem quero ouvir. Quem cuida da minha causa é Deus. E aí eu fico pensando como foi importante a mudança, que projeto Deus tinha para isso, para que mudasse o nome dele de Israel para Daniel. E sobre a nossa vida, não é? Qual nome o Senhor Jesus está preparando para mim e para você? É um novo nome. E vamos receber uma pedrinha branca. Como será isso no céu? Como será isso, esse passo, né, para essa vida nova que nós vamos viver, com esse novo nome? Mas é para aquele que vencer, não é? Vai ter um novo nome e uma pedrinha branca. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário sobre isso aqui, porque é um assunto interessante, de repente até tem pessoas que podem até nos ajudar a complementar mais, né, sobre isso, né? Ninguém fez um comentário aqui sobre o novo nome, sobre a pedrinha branca. Mas eu creio que todas vocês querem, né, receber esse novo nome escrito pelo Senhor, e isso é maravilhoso, muito bom. Vamos então para a conclusão da nossa aula. Ele termina dizendo, quem tem ouvidos ouça. A gente tem falado muito sobre isso, a gente tem aprendido muito sobre esse texto. Ouvir não é simplesmente só escutar, mas é vir aos nossos ouvidos, é vir à nossa visão, ou entrar para o nosso coração, e a gente, assim como o boi, ele põe o alimento na boca e ele passa muito tempo com aquele alimento, ele guarda, ele usa aquele alimento para a alimentação dele, dentro do seu próprio organismo. Nós precisamos agir assim com a palavra do Senhor. Ouvir, atentar, ficar bem atento mesmo, né, àquilo que o Senhor nos dá e mudar de vida. Vamos para a aplicação, então, de hoje, para a gente encerrar a aula. Aqui eu coloquei algumas perguntas para a gente refletir, para a gente analisar. Aplicação de hoje. Você acha que essa igreja é destinada à igreja... Desculpa, você acha que esta carta é destinada à igreja deste tempo? Deixa eu ampliar aqui. Será que a carta de Pérgamo tem alguma coisa a ver com hoje? Ou é uma carta escrita só para aquele período lá? Eu acredito que é para nós hoje também, né? A tolerância às práticas do pecado tem feito parte da sua vida ou da igreja? Aqui está uma pergunta para a gente analisar. Será que nós temos tolerado o pecado dentro da nossa casa, na nossa vida espiritual? Será que como igreja, né, como organização, eu falo aqui em nome de Família Nova Vida, mas a igreja que você pertence, tem tolerado o pecado dentro da igreja? As autoridades que são competentes para trazer correção e ensino, elas têm sabido do que tem acontecido? Eu acho muito interessante quando uma pessoa me chama para conversar sobre uma situação, né? Olha, tem acontecido isso, nós tomamos a cautela para orar primeiro, para pedir uma direção de Deus,
para pedir para que Deus também fale ao coração, traz conserto, a gente começa a interceder pela pessoa, e pede a Deus também uma oportunidade para nós conversarmos sobre aquele assunto, né, com a pessoa, ensinarmos na palavra, e com muito amor, com muita preocupação, porque nós não queremos perder, que ninguém perca a salvação, mas que ela venha ao arrependimento, né? Então é muito importante. Como será que a gente tem tolerado isso? A outra pergunta, eu posso identificar hoje o que me impediria de receber o maná escondido, de ter uma pedrinha branca com um novo nome? Que será, né? Será que eu consigo identificar, olhar para a minha vida, não para a vida do fulano, mas para a minha vida, e observar o que me impede, o que me impediria hoje, se hoje chegasse, fosse meu último dia de vida, o que me impediria de receber esse novo nome, de ter uma pedrinha branca com o meu nome? O que eu preciso mudar, então? Tem alguma coisa que eu preciso consertar? O que eu preciso mudar na minha vida? E trata de arrependimento, viu? Trata de arrependimento, não é remorso. Por que eu fiz? Não, arrependimento. Parar, volta e não cometa mais aquilo. Isso é arrependimento. Depois dessa lição, eu consigo identificar alguma coisa que disfarçadamente Satanás tem me envolvido na prática do pecado? É o que nós comentamos no início, né? Satanás, ele é esperto, ele usa situações para trazer engano sobre nós, né? Festas, grupos, atitudes. O que será que Satanás tem me envolvido aí indiretamente, né? Eu nem percebo muito que é ele, porque, poxa, parece que é tão legal, parece que é tão bom, me traz uma certa satisfação. O que eu tenho feito, e eu preciso parar e refletir um pouquinho e mudar, me arrepender, para que eu não perca, né, a minha salvação. Amém? Estamos encerrando essa aula hoje. Eu creio que nós somos a igreja do Senhor Jesus, o povo que Ele ama, Ele quer salvar, Ele quer levar pessoas ao arrependimento, e Ele está preparando para nós uma grande festa. Nós somos a noiva do Senhor, Ele tem zelo por nós, Ele tem zelo pela nossa vida, Ele tem zelo pela igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus, a gente pensa em denominação, em grupo de organização, mas Deus olha do céu e Ele vê fiéis, crentes. Ele não vai levar paredes, Ele vai levar pessoas para perto dele. Ele tem zelo por essas pessoas, por vidas, e Ele quer nos santificar, Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar, como diz Efésios, né? Para apresentar uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, nem coisa parecida, né? Uma igreja santa sem defeito. Que a gente possa se preocupar com isso, né? Mais uma vez, não vale a pena, mais uma vez eu falo, não vale a pena a gente se envolver com as coisas que não agradam ao Senhor, porque são alegrias passageiras, são momentos passageiros, e tem tanta coisa boa na presença do Senhor para a gente fazer, tem tanta coisa interessante. Então, vale a pena a gente ficar firme no Senhor. Amém? Vamos orar. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, e vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele de hoje. No próximo domingo, a gente conclui, né, esse capítulo 2, porque a gente vai estudar sobre a igreja de Tiatira, e essa igreja também tem um caso sério lá para resolver, e um BO lá para resolver, e a gente vai aprender sobre ela, tá? Deixa eu só ver aqui se eu falei certo, se a gente encerra mesmo. Sim, a igreja de Tiatira é a última igreja do capítulo 2. E nisso nós já estamos na próxima aula, já é a quarta igreja que nós vamos tratar. Depois vem Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? E vamos aprender mais sobre isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu quero orar por você também, que tem passado dias aflitos, preocupantes,
quero me colocar à disposição para estar orando por você, que o Senhor Jesus alimente as nossas vidas cada dia mais com a sua graça. Hoje à noite a gente está na igreja, adorando ao Senhor, talvez tenha surpresa à noite, vamos exaltar o nosso Deus maravilhoso, autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, te agradecemos por este tempo aqui de aprendizado, te agradecemos pela vida de cada pessoa que interagiu aqui, participou conosco, aprendendo da tua palavra, e por tantas também que não fizeram comentário, não se manifestaram aqui, mas estão atentos, e pelas pessoas que ainda vão participar, assistir. Que a tua bênção seja sobre nós. Nos ajude, Senhor, como igreja do Senhor, a ter percepção daquilo que Satanás nos oferece para nos enganar, e com isso tirar a nossa coroa, tirar a vitória das nossas mãos. Assim como Israel permaneceu no erro e ele não foi vitorioso na batalha, assim, Senhor, nós não queremos ficar, nós queremos ser vitoriosos, queremos abolir totalmente da nossa vida aquilo que o Senhor não se agrada. E mesmo que Satanás mostre para nós como coisas que não têm importância, nos ajude a ter percepção, discernimento da tua vontade na nossa vida e que realmente aquilo que agrada ao Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu oro também por vidas, por pessoas que estão agora comigo, mas estão angustiadas, preocupadas. Senhor, venha com teu bálsamo precioso. Traz da tua alegria, da tua graça. Renova, Senhor, as expectativas de cada um. Nós esperamos em ti. O Senhor é a nossa rocha, a nossa defesa, tu és o nosso Deus. Abençoe as nossas famílias, traga amor, perdão, traga reconciliação, traga sobre nós, meu Deus, paciência, e que nós possamos ajudar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma noite abençoada aí na presença do Senhor, um final de domingo gostoso. Um abraço para todas vocês aí, viu? Vou colocar de baixo para cima aqui, né? Elisângela, Alessandra, a Lu, a Yara, a Terezinha, eu acho que essa pessoa é Oliveira, aí eu vou me identificar quem é, a Beth, a Luz, que linda, a Luz é uma pastora maravilhosa que eu conheci, e ela está também aqui assistindo, um beijo. A Tati, Deus abençoe, Luci, a Landa, a irmã Cida, a Alice, talvez eu já falei, a Carol, e Sueli, Thalita, a Lúcia, e todos os demais que assistiram, que não fizeram comentário. Deus abençoe, até a próxima aula. Convide mais pessoas para participar com você, a gente manda o link, você manda o link. Apocalipse é um livro curioso, né? E eu acredito que tem sido bom para nós aprendermos. Eu tenho aprendido bastante, e se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pode fazer pergunta, eu prometo para você que se eu não souber, eu vou pesquisar, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe, até daqui a pouco.